Bom dia a todos. Bom dia, ótimo dia na verdade. Hoje, o cara já deu uma nadada no Guaíba lá, tranquilo, né? Com esse calorzinho. É bom para dar uma esquentada nos neurônios, né? Dar uma pré-prova, claro, Na verdade, hoje eu confesso para vocês, está meio frio, né? Eu, naturalmente, sempre vou nadar só de calção, mas aí hoje eu tive que botar uma camiseta, né? Eu uso, coisa muito séria. Bueno, então é o seguinte, dicas pré-prova, galera. Prova amanhã, nós temos exatamente aí a questão de menos de 24 horas, né? Então vamos para essa nossa conversa aí justamente para terminar bem, né? Um abraço para o pessoal do online, para todo mundo que está nos assistindo aí, né? Também para minha mãe lá. Oi, mãe! Né? Não que ela vai fazer a prova, né? Naturalmente, mas é que é importante a gente fazer isso aí, né? Então, primeira dica, galera. Atenção, primeira dica, tá? Artigo 12 do CPC. Quem é que representa em juízo as pessoas jurídicas e quem é que representa em juízo aqueles entes que são despersonalizados, tá? Lembrem-se desse aspecto específico, porque aqui tem pega-ratão. Notem. Primeira dica para nós. Vamos lá. Primeiro, então, o artigo 12 do CPC. Vamos lá para a nossa apostila de processo civil. Todo mundo está aí, página 3, né, nas dicas que nós estamos trabalhando exatamente para dar para vocês esses pontos, esse approach, né, esse sprint final. Vamos lá. Artigo 12, então. Lembrem-se. Quem representa em juízo, isto é, se vocês tiverem que fazer amanhã ou depois uma citação, uma intimação, quem é que vocês, na condição de oficiais de justiça, vocês vão ter que citar? Quem é que vocês vão ter que procurar? Olha lá, se vocês tiverem que fazer uma citação para a União, para os estados, para o Distrito Federal, para os territórios, vocês vão ter que procurar o procurador, né? Esta é a situação, notem lá, União, Estados, Distrito Federal e territórios, por seus procuradores, ou seja, quem representa em juízo não é a presidente da República, não é o governador do estado, é exatamente o procurador. Se vocês tiverem que fazer uma citação ou uma intimação contra o município, na verdade aí vocês vão ter que saber quem é que representa o município de acordo com a lei orgânica, porque pode ser o procurador, mas pode ser o prefeito. Aí vem o pega-ratão para vocês no artigo 12, inciso 2, ali em relação a quem vai representar. Se vocês tiverem que fazer uma citação ou uma intimação contra uma massa falida, vocês têm que saber quem é o síndico dessa massa falida, quem é que foi nomeado pelo juiz para administrar essa massa falida. E essa pessoa é a pessoa que é considerada como uma representante legal. Se vocês tiverem que fazer uma citação, uma intimação em relação a uma herança jacente ou vacante, herança jacente ou bens vacantes são aqueles que não têm herdeiros. O cara morreu e ninguém se habilitou, não foi aberto inventário e ninguém está interessado em receber aqueles bens. Portanto, o juiz tem que nomear uma pessoa para arrecadar esses bens. Chama-se de curador, né? Curador. Esta é a figura que é nomeada pelo artigo 12. E se vocês tiverem que fazer uma citação ou intimação, olha ali, em relação a um espólio. Espólio, naturalmente que o espólio ele faz parte de muitos processos e vocês têm que procurar o inventariante. Vocês vão ter que saber quem é o inventariante nomeado. Por quê? Porque, naturalmente, que se vocês fizerem uma citação, uma intimação errada, isso amanhã ou depois pode dar zebra. Então, atenção para isso. Espólio, quem representa? Inventariante. Mas o parágrafo primeiro, atenção, pega-ratão. Se o inventariante for dativo, o que é o inventariante dativo? É aquele que é nomeado pelo juiz quando ninguém quer ou ninguém pode ser nomeado como inventariante. Quando o juiz nomeia porque nenhum herdeiro tem condições ou ninguém quer assumir a bronca. Aí o juiz nomeia uma pessoa da confiança dele para ser inventariante. Se vocês estiverem diante de um inventariante dativo, vocês vão ter que fazer a citação contra todos os herdeiros. Todas as pessoas serão partes dos processos em que o espólio tiver interesse. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 12. Então, este é um pega-ratão no artigo 12 que vocês têm que cuidar também. Inciso 6, pessoas jurídicas. Quando vocês tiverem que fazer uma citação contra uma empresa, uma intimação de uma empresa, quem é que vocês têm que procurar dentro da empresa? Vocês têm que procurar, de acordo com o artigo 12, inciso 6, quem a representa, a pessoa designada no seu estatuto, no seu contrato social, ou, se não houver, então os diretores. Ou se não houver os diretores. Mas atenção, pessoal, pega-ratão para vocês.
Tá? Pega cartão para vocês. Se isso for no JEC, se o processo cair no JEC, se cair questão do JEC em relação a isso aí, vocês lembrem-se que pelo artigo 18 da Lei 9.099, tá? É a pessoa encarregada da recepção. Tá? Pessoa encarregada da recepção. Olha a diferença. Tá? Cair questão, colocar assim, ó, sobre o Código de Processo Civil, são então as pessoas designadas no Estatuto Social ou no contrato social, ou não os designando, os diretores. Mas se for JEC, é a pessoa encarregada pela recepção. Tá? Pessoa encarregada pela recepção. Pode ser um gerente, pode ser uma pessoa designada lá pelo diretor para receber esses documentos. Tá? Então, essa é uma diferença substancial de citação de pessoa jurídica no CPC contra a citação de pessoa jurídica no JEC, no Juizado Especial Cível, na Lei 9.099. Tá? Inciso 7, olha lá, ó, sociedades sem personalidade jurídica. O que são sociedades sem personalidade jurídica? São aquelas sociedades de fato. Quem é responsável? A pessoa quem couber a administração dos seus bens. A pessoa que couber a administração dos seus bens, a pessoa que está gerenciando, lembre-se sobre isso, a questão dos movimentos sociais. Tá? Quem é que representa o movimento social? Quando vocês tiverem que fazer uma reintegração na posse lá contra o movimento social, vocês vão ter que procurar a pessoa que lidera a invasão, a pessoa que está lá como uma líder, então, daqueles bens, daquelas pessoas daquele momento. Tá? Inciso 7. E o inciso 8 lá, ó, pessoa jurídica estrangeira. Pessoa jurídica estrangeira é pelo gerente, representante ou administrador da filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Ou seja, se vocês tiverem que fazer uma citação em relação ao Google, tá, vocês não vão, né, ter que viajar lá para os Estados Unidos, onde fica a sede do Google. Vocês vão ter que procurar quem é o gerente, quem é o administrador da filial, da sucursal aberta ou instalada aqui no Brasil. Tá? Até porque essa pessoa, pelo artigo 12, parágrafo 3º, se presume legalmente autorizada para receber citações e intimações aqui no Brasil para aquela pessoa jurídica. Tá? Então, atenção para esse item. E, se vocês tiverem que fazer, olha lá, inciso 9, condomínio, vocês tiverem que fazer uma citação de um condomínio, tiverem que fazer uma citação, né, de um edifício, tá? Como é que vocês vão fazer a citação de edifício? Vocês vão parar lá na frente, edifício! Tá? Estou te citando. Não dá para fazer isso aí. Você tem que procurar o administrador ou síndico. Tá? Administrador ou síndico. Administrador, no caso dessas imobiliárias, essas administradoras de imóveis. Ou síndico, né, se não houver uma administradora responsável por isso. Então, primeira dica para vocês, artigo 12. Lembre-se de quem é que vai representar em juízo essas pessoas, ou essas entidades. Tá? Segunda dica, vamos lá. Segunda dica, porque isso aqui é tipo facada de louco, uma atrás da outra, né? Tá? Exatamente. Vamos lá. Segunda dica, então, galera. Artigo 143. O que vocês têm que fazer no processo civil? Lembrem-se dessa segunda dica. Artigo 143. O que vocês têm que fazer? Qual é a função básica de vocês dentro do processo civil? Tá? Porque vai cair uma diferença do 143 para o 141, tá? Que não está aí nas dicas, mas é fácil, é só ir por eliminação. Vocês têm que saber exatamente o que vocês têm que fazer. Tá? E o que vocês têm que fazer está ali nesse artigo. Vamos lá, vocês, como oficiais de justiça, têm que fazer, olha lá, ó, pessoalmente, citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligências próprias do seu ofício, tá? Certificando no mandado o ocorrido com menção de lugar, dia e hora, tá? Onde vocês fizeram, quando vocês fizeram esta diligência. Tá? A diligência, sempre que possível, será realizada na presença de 2 testemunhas. Sempre que possível, tá? Vocês carreguem 2 pessoas junto com vocês. Claro, não vai ser sempre, né? Tá? Não vai ser sempre, mas sempre que possível, notem o que o código estabelece. Tá? Segundo lugar, o que vocês têm que fazer? Olha ali, ó. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Vocês recebem um mandado. Por isso que vocês recebem um mandado. Mandado de citação, mandado de intimação, mandado de prisão, mandado de penhora, porque vocês são mandados pelo juiz. Quer dizer, então vocês executam as ordens. Tá? Vocês vão sair do fórum para fazer essas diligências justamente por ordem do juiz. Em terceiro lugar, o que vocês têm que fazer? Olha ali, ó.
entregar em cartório o mandado logo depois de cumprido, ou seja, vocês devem devolvê-lo, porque afinal de contas o mandado é um ato oficial, é um ato processual e ele precisa ser devolvido para que possa contar o prazo para as pessoas se manifestarem. Então vocês têm que entregar de volta o mandado logo depois de cumprido. Tá? Não é entregar 3 meses depois, entregar 4 meses depois. Não, vocês cumprem um ato, certificam, de acordo com o artigo 143, inciso 1, e devolvem lá para o cartório. Quarto lugar, vocês têm que se fazer presentes às audiências para ajudar o juiz a manter a ordem, tá? Para não virar um MMA lá dentro da audiência. Tá? Esta é uma tarefa que está presente, que está estabelecida nesse artigo 143, inciso 4, que na prática não vai ser cumprida tanto por vocês. Tá? Na verdade, essa aqui é mais para efeito do concurso mesmo. Mas vocês têm que lembrar que é uma tarefa de vocês estar lá junto do juiz para ajudá-lo na manutenção da ordem. E quinta tarefa, hoje extremamente importante, fazer avaliações. A tarefa de avaliar os bens dentro do processo é de vocês. Tá? É de vocês. Salvo se vocês não dispuserem de conhecimentos técnicos especializados. Tá? Então lembrem-se disso. Se vocês não dispuserem de conhecimentos técnicos especializados, vocês não vão fazer a avaliação. Mas, como regra, a tarefa é de vocês. 143, inciso 5, portanto, é também uma diligência que vocês têm que fazer. O que não cair, o que não estiver dentro dessa previsão, dentro desse rol, pessoal, vocês excluam, portanto, a alternativa é incorreta. Tá? A alternativa incorreta não tem choro nem vela. Tá? Então, lembrem-se desse rol em relação ao que constitui tarefa de vocês para ajudar ou auxiliar o juiz dentro do processo civil. Tá? Essa questão quentucha para vocês, essa dica com certeza vai cair amanhã. Então, vamos lá. Terceira dica, por isso que a gente vai inclusive aqui, como é que é? Hashtag fica a dica. Aí, galera, vamos lá. Tá? Muito bem. Então, terceira dica para vocês. Vamos lá, terceira dica. Vamos para a terceira, exatamente. Prazos. Cai questão de prazo. E a questão mais forte para cair amanhã é exatamente a diferença entre um prazo dilatório e um prazo peremptório. Tá? Qual é a diferença entre o prazo dilatório e o prazo peremptório, pessoal? A terceira dica que eu deixo para vocês é exatamente a ideia de que dilatório vem de dilatar, ou seja, ela pode ser alterada, quer dizer, o prazo pode ser alterado. Então, vejam esta diferença que vocês têm na redação dos dois artigos. O artigo 181 fala sobre os prazos dilatórios, ou seja, dilatório, lembre-se, dilatório vem de dilatar. Dilatório, as partes podem modificar, elas podem dilatar, elas podem diminuir, tá? Prazo dilatório é o famoso prazo gaita, que o cara às vezes dilata, às vezes diminui, aumenta, diminui, tá? Segundo o outro seria o efeito sanfona, tá? Esta é a situação. Prazo dilatório, tá? Artigo 181, as partes podem prorrogar, desde que, claro, vejam, peçam isso antes do vencimento do prazo e, de acordo com o artigo 181, com base em uma justificativa legítima, tá? Já os prazos do artigo 182 são os peremptórios. Peremptórios são aqueles que geram a perda, naturalmente, se não forem respeitados. Eles não podem ser alterados. As partes não podem alterar os prazos peremptórios. Elas não podem aumentar, não podem diminuir. Esta é uma situação que é impedida pela lei. Apenas o juiz, notem, o próprio artigo 182, ele faz uma ressalva na segunda parte. O juiz pode modificar os prazos naquelas comarcas que sejam de difícil transporte, aquelas comarcas que tenham difícil acesso, ele pode então prorrogar os prazos para até 60 dias. Tá? Então o artigo 182, ele diz que o juiz, não as partes, tá? Então o juiz pode, e aí ele pode prorrogar quaisquer prazos, dilatórios ou peremptórios, ele, juiz, pode. As partes não, as partes só podem mexer naqueles que são considerados como dilatórios. Tá?
Então, atenção para essa dica também, nós temos que cuidar como pega ratão para amanhã, tá? Quarta dica que fica para vocês, então. Quarta dica que fica para vocês. Vocês têm que cuidar aqui, pessoal, a diferença dos casos de suspensão, esta aqui é outra questão praticamente certa, versus extinção do processo. E aqui ainda os casos de suspensão no artigo 265 e os casos de extinção, principalmente aqueles sem resolução no mérito, que são os casos do artigo 267. Tá? Esses dois artigos aqui são chave para vocês. Tá? Quando é que um processo para ou quando é que um processo termina? A diferença de saber quando é que um processo tem que parar com a situação de quando o processo tem que terminar. Quando é que eu posso terminar? Quando é que o juiz está autorizado a terminar com o processo? Tá? Então notem, suspensão do processo. Suspensão ocorre nos casos do artigo 265. Tá? 265. Quando é que eu tenho a necessidade de parar um processo? Tenho a necessidade de parar um processo, olha, em primeiro lugar, quando a parte, o seu representante legal ou o seu advogado morrem ou perdem a capacidade processual. Tá? É claro, um processo, vejam, como é que vocês vão fazer a citação de alguém que morreu? Vocês não têm como fazer a citação de alguém que morreu. Vocês não têm como fazer a intimação de alguém que morreu. Da mesma forma, o processo fica acéfalo. Então, dentro dessa perspectiva, o processo tem que parar. Por quê? Porque aquela pessoa que morreu, ela tem que ser substituída pelos seus herdeiros, substituída pelos seus sucessores, substituída, enfim, pelo espólio, né, nessa situação. Mas é importante fixar essa ideia. O cara morreu, a parte morreu, o seu representante legal morreu, o seu procurador morreu, tem que parar o processo. Tá? Essa é a ideia. Então, notem, parte, representante legal ou advogado. Procurador. Tá? Pelo artigo 265, vocês têm que parar o processo. Por quanto tempo, pessoal? Por quanto tempo se para um processo? Vocês têm que fazer uma anotação, porque isso está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, sobre a questão da suspensão. Por quanto tempo o processo para? Bom, se quem morreu, notem, se quem morreu nessa situação foi a parte... se quem morreu foi a parte nessa situação, quem morre sendo a parte, o processo tem que parar para que seja constituída, para que seja, enfim, nomeado ou seja substituída pelo espólio, pelos seus sucessores. O juiz marcará o que nós chamamos de prazo razoável, tá? Prazo razoável para ocorrer a troca, né, da parte. Se quem morreu foi o advogado, o juiz assinará um prazo de 20 dias. A diferença da morte da parte ou do seu representante legal para a morte do advogado é que, na morte da parte do representante legal, o juiz assinala um prazo razoável. Quando morre o advogado, ele assinala um prazo de 20 dias para constituir um novo advogado. Tá? É apenas a diferença que vocês têm que cuidar. Mas, como regra geral, amanhã vai cair a questão do inciso 1. Ponto. Morreu ou perdeu a capacidade processual. Perdeu a capacidade processual ficou 18, ficou 36, ficou 54. Tá? O cara simplesmente saiu da casa. Tá? Ou ele teve um acidente, está em coma, ou ele teve uma situação em que ele não pode mais responder pelo processo. Tá? Então, primeiro caso. Segundo caso, quando é que dá para suspender um processo? Por convenção, por acordo entre as partes. As partes podem chegar a um acordo e parar o processo. Prazo máximo, 6 meses. Prazo máximo, 6 meses podem ser a ideia da convenção das partes. Tá? Elas estão tentando fazer um acordo e pedem para o juiz. Seu juiz, não continue o processo. Né? Nós estamos tentando fazer um negócio. Tá? Inciso 3. Inciso 3. Quando for oposta a exceção de incompetência, de impedimento ou de suspeição do juiz. Essas aqui, pessoal, são as hipóteses em que a parte ataca o juiz. Ele diz que o juiz é um incompetente, ou ele diz que o juiz está impedido, ou diz que o juiz é suspeito para atuar naquele caso. Enquanto não se decidir se o juiz tem competência ou não tem competência, se ele é ou não é impedido, se ele é ou não é suspeito, o processo não pode continuar. Então ele para. Ele para até resolver se o juiz pode ou não pode continuar no processo. Por isso, quando for oposta a exceção
de incompetência, né, de impedimento ou de suspeição do juiz. No inciso 4, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa pendente. Depender do julgamento de outra causa pendente, que constitua o objeto de uma relação jurídica prejudicial. Então, esta é uma ideia que fica parada, ou que fica, digamos, paralisada. O processo tem que parar, porque ele precisa do julgamento de outra causa. Às vezes acontece isso no processo civil, quando tem um processo criminal pendente. O juiz, a vítima entrou com a ação civil da indenização, mas paralelamente tem um processo criminal em andamento. O juiz muitas vezes manda parar o processo civil para esperar o resultado do processo criminal, para saber se o réu do processo criminal, ele realmente é culpado, não é culpado, se ele vai ser condenado, se ele vai ser absolvido no processo criminal. Porque se ele de repente for absolvido no processo criminal, isso vai gerar uma consequência para o processo civil. Por isso que o artigo 265, inciso 4, ele diz, quando a causa depender do julgamento de outra pendente. Então aí o juiz para aquele processo para esperar o resultado da outra. No inciso 5, nos casos de força maior, o processo tem que paralisar nos casos de força maior, inundou o fórum está se mudando, caso que aconteceu aqui em Porto Alegre no ano passado, quando houve a mudança do fórum, os processos têm que parar. É um motivo de força maior nessa situação, que é o motivo da mudança do endereço do fórum. Então, tem que fazer essa paralisação. E em outros casos que são regulados pelo Código. Mas o que vocês têm que cuidar é exatamente essa questão do artigo 265. Versus o 267. Porque o 267 aí são situações em que o processo tem que ser extinto. Ele é, então, extinto. Ele não para simplesmente. Ele termina. Que casos são esses? Olha ali no artigo 267. 1. Quando o juiz indeferir a petição inicial. O juiz indefere a petição inicial, não tem mais como continuar o processo. Quando é que o juiz indefere a petição inicial? Ele indefere a petição inicial nos casos do artigo 295. Mas o que importa aqui para nós, para o concurso, é exatamente isso. O juiz indefere a petição inicial. Ele não manda adiante, ele não manda nem citar o réu. Ele recebe a petição inicial e diz que aquela petição inicial não tem condições de prosseguir. Então, ele termina com o processo ali. Segundo caso, olha ali, quando ele ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. As partes simplesmente não fazem mais nada no processo, não se manifestam, não requerem nada, o processo fica lá no escaninho, lá pegando poeira, e de repente o juiz se dá conta, mas isso aqui já passou mais de um ano, os caras não se manifestaram, vou extinguir. Então ele extingue, ele tem autorização para isso. Em terceiro lugar, quando o autor abandona a causa, que é o caso do inciso 3. O autor abandona a causa por mais de 30 dias. O juiz manda que o autor junte um documento, ele não junta o documento, fica lá 30 dias, 40 dias, 50 dias. Então o juiz está autorizado a extinguir o processo, porque nessa situação se presume que o autor não tem mais interesse em continuar. No inciso 4, quando se verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Quando o juiz verificar, por exemplo, que existe uma falta tão grave que ele não pode continuar mais o processo. Exemplo, o autor morreu, ou melhor, o autor, o advogado do autor morreu, que é um caso de suspensão, o juiz deu 20 dias para ele constituir outro advogado e ele não constituiu outro advogado. Ele não tem como continuar, porque a parte não pode estar sem advogado no processo, salvo no JEC, até 20 salários mínimos e em primeiro grau. Mas, como regra geral no processo civil, a pessoa tem que estar representada por advogado. E se ela tem que estar representada por advogado e é o autor e o advogado do autor morreu, e o autor não nomeia outro advogado no lugar dele, o juiz não vai nomear. O juiz vai extinguir o processo com base no artigo 267, inciso 4, porque não tem como continuar o processo sem advogado do autor. Então, 267, inciso 4, caso de extinção do processo. 267, inciso 5, quando o juiz acolhe a alegação de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Ou seja, quando ele acolhe aquele argumento de que não existem, que já existem causas anteriores que não podem ter, não autorizam a propositura de uma nova ação sobre aquele mesmo objeto. No inciso 6 ali, quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica do pedido, o autor ingressa para pedir a condenação do réu a lhe pagar 100 mil reais lá de uma carga de crack que ele vendeu para o réu,
é um pedido juridicamente impossível, porque é um pedido ilícito. Tá? A legitimidade das partes, quem entrou não é o titular da ação, quem é o réu também não é o devedor. E o interesse processual. A pessoa não tem interesse porque de repente ela já conseguiu. Eu entro para cobrar uma dívida, mas a dívida já está paga. Tá? Então eu não tenho interesse no processo, eu não tenho por que entrar com a ação. No inciso 7, olha ali, ó, convenção da arbitragem. Convenção da arbitragem é quando as partes fizeram uma cláusula no contrato e disseram que iam colocar o seu litígio para um árbitro, não para o juiz. No inciso 8, quando o autor desistir da ação. Quando ele desistir da ação. Bom, quando ele desistir da ação, então automaticamente ele não quer mais brincar, o juiz extingue o processo. Tá? Só que aqui tem que ter um cuidado, galera. Tá? Parágrafo 4º do artigo 267 diz que, depois de decorrido o prazo para resposta, quer dizer, depois de ter sido citado o réu, depois de ter passado o prazo para ele se defender, somente com consentimento do réu é que o autor pode desistir. Tá? Somente com a autorização do réu é que ele pode desistir. A nona situação, olha, quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Intransmissível é no caso de direitos personalíssimos. Direitos personalíssimos. Tá? Ação considerada intransmissível é quando o direito é personalíssimo, ele não pode ser transmitido. A pessoa morre e morreu junto o direito. Exemplo, ação de alimentos. A criança está cobrando uma pensão do pai e a criança morre. Tá? Aquele direito não se transmite para a mãe da criança. Porque o direito a alimentos é só dela, a criança. Então, morreu a criança, morreu o processo, extingue o processo. Ação intransmissível, direito intransmissível, direito personalíssimo. No inciso 10, quando ocorrer confusão entre autor e réu. Confusão entre autor e réu é quando o autor e o réu viram a mesma pessoa. Por um negócio, elas se uniram, né, tipo Perdigão e Sadia, viraram Brasil Foods, né? Então, automaticamente, se uma tinha ação contra a outra, agora não tem por que continuar, tá? Viraram a mesma pessoa. E nos demais casos prescritos. Então, fica essa dica também, pessoal, em relação a esta prova, essas diferenças entre suspensão e extinção do processo. Tá? Hã? Nossa, que barbaridade. Eu falei para... tem 2, 3. Mas que barbaridade, o pessoal não fez. Bom, então tá, vamos lá. Segunda 3. Da página 3 ali ainda, ó. Tá? Ó, lembre-se, ó. Tá? Artigo 222, esse aqui também, ó, esse aqui também é chave para vocês, aí. 222, esse aqui é outro ponto que é certo, tá? Quando é que não vai caber citação por correio? Artigo 222, então vamos lá, tá? Vamos fazer a 3.1 ali, voltando então, 3.1 aqui, exatamente. Artigo 222, vamos lá. Quando é que não cabe citação por correio? Lembre-se, amanhã, tá? Quando é que vocês vão ser os responsáveis, os protagonistas pela citação? Tá? Quando é que não vai dar citação por correio? Não vou mandar uma carta pro mimoso lá dizendo que ele está sendo processado? Tá? Primeiro caso, olha ali, ó, ações de Estado. Ações de Estado são aqueles que digam respeito ao estado civil da pessoa, ou seja, divórcio, tá? Separação, anulação de casamento, isso aqui não pode, tá? Não pode ser citação por correio. Vocês vão ter que fazer a citação do mimoso lá, tá? Aí vocês vão ler lá a petição inicial. Mas por que o cara está sendo processado? Tá, muito bem, sem vergonha o sujeito, né? Tá? Então, 222 a linha A, tá? Segundo caso em que vocês vão ter que fazer a citação, quando for ré, pessoa incapaz, tá? Quando for ré, pessoa incapaz, o réu é um incapaz, aí vocês vão ter que fazer a citação através do representante legal dele, tá? Vocês vão ter que procurar o representante, se for um menor, vocês vão ter que procurar o pai, ou a mãe, ou o responsável legal, tá? Então, essa é a ideia. Em terceiro lugar, quando for ré, pessoa de direito público, tá? Fazenda pública, vocês têm que fazer a citação do Estado. Como nós dissemos antes, tem que fazer a citação na pessoa do procurador, tá? Então, esta é uma situação que não cabe citação por correio. Nos processos de execução, por que nos processos de execução não cabe, pessoal? Porque vocês vão fazer a citação do devedor, pelo artigo 652, e vocês vão dar 3 dias para ele pagar. Vocês não, a lei dá para ele 3 dias para ele pagar. E se ele não pagar em 3 dias, vocês vão voltar lá para fazer a penhora dos bens dele, tá? 652, parágrafo 1º. Por isso que não cabe citação por correio.
Não cabe citação por correio ainda, olha ali, ó, quando o réu residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, quer dizer, não tem SEDEX, não tem entrega de carta lá no local onde o cara mora, tá? Então, automaticamente não tem como fazer a citação por correio. E, ainda em último lugar, quando o autor expressamente requerer essa citação de outra maneira. Tá? Então, essa fica também como uma dica para vocês, porque essa também é pão quente para amanhã. Quinta dica, então, galera, ali, ó. Quinta dica, procedimento sumário. Procedimento sumário. O que vocês têm que cuidar sobre o procedimento sumário? Procedimento sumário é essencial para vocês, dentro dessa expectativa de que amanhã vai cair também alguma questão sobre isso. Quais são as causas de procedimento sumário? As de até 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos. Cuidem sempre dessa diferença. 60 salários mínimos, JEC, 40. E se for JEC da Fazenda Pública, 60 também, tá? Então, 60 para o sumário, 40 no JEC, né, da Lei 9.099 e 60 no Juizado Especial da Fazenda Pública, tá? Essa diferença tem que ficar bem presente para vocês. Quando é que vocês têm, então, o sumário? Olha ali, ó, até 60 salários mínimos, ou então naquelas causas, qualquer que seja o valor, ó, de arrendamento rural e parceria agrícola, tá? Cobrança de dívida do condômino, ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico, um vizinho, né, acabou praticando um dano para o outro, acidente de veículo, né, acidente de trânsito, caso clássico de procedimento sumário, cobrança de seguro do acidente de veículo, cobrança de honorários, no caso de um advogado que não recebeu do seu cliente, de um médico que não recebeu do paciente, nas causas de revogação de doação e nos demais casos previstos. E atenção para o parágrafo único ali, pessoal. Tá? Não pode utilizar procedimento sumário nas ações relativas ao Estado e à capacidade das pessoas. Uma ação de divórcio nunca será pelo procedimento sumário. Uma ação de interdição, que é para dizer que o sujeito está incapaz, nunca é pelo procedimento sumário. Cuidado com esse parágrafo único. Esse aqui é muito pedido também. Então, atenção amanhã com a banca em relação a essa questão. Tá? Quinta dica, portanto, é essa aí. Sexta dica que dou para vocês. Cuidado. Diferença entre impedimento, incapacidade e suspeição de testemunhas. Artigo 405. Lembrem-se desse artigo 405. Quem não pode ser testemunha? Quem não pode ser testemunha? Notem que o 405 ele faz 3 categorias de pessoas. Então vocês têm que ter bem presente essa diferença entre as 3 categorias de pessoas para esta incapacidade de ser testemunha. Vamos lá, então. Testemunhas, olha aqui, ó, impossibilidade, ou a impossibilidade de testemunha. Vamos ver, olha lá, ó. Os incapazes, os impedidos e os suspeitos. E isso vocês veem exatamente nos respectivos parágrafos. Olha ali, o parágrafo 1º, os incapazes, o parágrafo 2º, os impedidos, e o parágrafo 3º, os suspeitos. Tá? Essa diferença é essencial. Quem é que é incapaz? Olha ali, ó. Incapaz aqui não é um incapaz civilmente. Pode ser um incapaz civilmente também, mas é que tem alguns detalhes. Olha ali, ó. São incapazes. Primeiro, interdito por demência. Tá? O cara que já está interditado porque é, né, fora da casinha, ele não pode, naturalmente, prestar depoimento. Segundo lugar, o que é cometido por enfermidade ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou seja, o cara não sabia o que estava acontecendo. Ele até, de repente, viu o acidente, ele viu os fatos, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Né? Então, aquela pessoa que não tem possibilidade, né, não tem capacidade física, não tem capacidade mental de dar o seu depoimento. Quem é? Olha ali também. Em terceiro lugar, o menor de 16 anos. Notem, o menor de 16 anos. Isso aqui é pega-ratão. Não é o menor de 18 anos, é o menor de 16. O absolutamente incapaz. O relativamente já pode ser. Tá? O cego e o surdo. Quarto lugar, ó, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Tá? Então a pessoa não tem condição de dizer o que ela viu do acidente, o que ela ouviu, tá? Porque lhe falta aquele sentido. Quem é que é impedido? Olha ali, ó. Impedimento para ser testemunha.
as pessoas que têm uma relação, né, conjugal, uma relação profissional, uma relação de parentesco, tá? E naturalmente que elas não têm condição de fazer isso. Cônjuge, bem como ascendente ou descendente de qualquer grau, ou colateral até o terceiro grau. Colateral até o terceiro grau é tio e sobrinho, né? De alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público, ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova, tá? Então, às vezes, não tem como dispensar o depoimento daquela pessoa, porque ela foi a única pessoa que presenciou os fatos. A mãe, por exemplo, da mulher que está querendo se divorciar, nesse caso, ela assistiu aos atos de violência doméstica, ela vai ter que servir, o juiz vai ter que ouvi-la. Tá? Mas isso é um caso excepcional, pelo parágrafo 2º, portanto, isso é um caso excepcional. Então, em segundo lugar, olha, quem é parte da causa? Claro, quem é parte da causa pode prestar depoimento como testemunha, né? Presta depoimento pessoal. Em terceiro lugar, quem intervém em nome da parte, como tutor né, na causa menor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado ou outros que assistam ou tenham assistido às partes. Então, quem já atuou no processo em outra condição não pode prestar depoimento como testemunha. Quem é que é suspeito? Olha ali, ó. Condenado por crime de falso testemunho, havendo transitado em julgado a sentença. Quem já foi condenado, de repente, pode, né, prestar um falso testemunho de novo. O que por seus costumes não for digno de fé, quer dizer, aquele que, né, não tem uma conduta ilibada. O inimigo capital, ou seu amigo íntimo, porque possivelmente vai querer mentir para ajudar ou para ferrar a outra pessoa. E o que tiver interesse no litígio. Então, essa dica, pessoal, vocês têm que cuidar também, porque isso aqui é outro ponto bem propício para pegar cartão. Lembre-se dessas 3 categorias. Quem é incapaz, quem é impedido, quem é suspeito para prestar depoimento como testemunha. Tá? Outra dica. Liquidação da sentença. Liquidação da sentença. 7ª dica. Como é que eu chego ao valor que o vencido tem que pagar para o vencedor? Por exemplo, o autor ganhou a causa e o réu tem que pagar uma quantia. Né? Como é que eu chego a essa quantia? Tem 3 maneiras de chegar a essa quantia, pessoal. Tá? Tem 3 tipos de liquidação de sentença. Esses 3 tipos são, respectivamente, a liquidação por cálculo, a liquidação por arbitramento e a liquidação por artigos. Estão aí exatamente os artigos respectivos. Liquidação por cálculo. O próprio credor faz o cálculo da dívida. Ele faz o cálculo. Bota num programinha de cálculo e ele faz. Isso está no 475B. 475B. Olha ali, ó. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Ou seja, se eu quero saber, né, o réu foi condenado a pagar 100 mil reais, que tem correção monetária desde 2009 e juros desde 2010, eu boto num programa de cálculo e sei que hoje está em tantos mil reais. Né? Então eu só atualizo. Isso é uma tarefa do próprio credor de fazer isso. Então se chama liquidação por cálculo. Ele mesmo vai fazer. Tá? Ele mesmo vai atualizar o valor do cálculo e saber quanto é que o réu tem para lhe pagar. Segundo tipo de liquidação. Precisa de perícia. Bom, se precisa de perícia, chama-se de arbitramento. Quando é preciso fazer uma perícia, tá? Eu preciso saber, por exemplo, quanto que a sociedade tem que pagar para o sócio a título de lucros. Lucros em determinado período. Tem que fazer uma perícia. Tem que nomear um perito, nomear um contador, fazer um cálculo para chegar a esse valor. Tá? É 475C. E a liquidação por artigos, 475E. Quando é que existe essa possibilidade? A liquidação por artigos, pessoal, existe e é feita quando é preciso alegar e provar um fato novo depois da sentença. Depois da sentença sobrevieram fatos que vão influenciar no valor da condenação. Então, nesse caso, se chama liquidação por artigos. Artigos 475E para vocês. Tá? Então, depois da sentença, existem alguns fatos novos que vão gerar uma influência no valor da condenação. Tá? Então, lembre-se dessas espécies. 3 espécies de liquidação. Outra dica para vocês. Certo que cai. 649. 649. Quais bens são absolutamente impenhoráveis? No processo de execução, quais bens não vão ser retirados do devedor? Não podem ser retirados do devedor. Se vocês vão ter que fazer a penhora, vocês vão ter que respeitar
este artigo 649. Quais são os bens que são absolutamente penhoráveis? Olha ali, ó. Em primeiro lugar, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Ou seja, aqueles que não podem ser retirados porque eles são considerados como inalienáveis. Em segundo lugar, aquilo que tem dentro de casa, móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem, quer dizer, que estão dentro da residência do sujeito, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Tá? Tem um aparelho de televisão, vocês não vão tirar. Agora, claro, se o aparelho de televisão tem 100 polegadas, né, que é 18D, bom, vale 70 mil reais, bueno, aí dá para tirar. Tá? Então, notem, o que tiver dentro de casa, salvo de elevado valor ou que ultrapassa as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Tá? Terceiro lugar, vestuário. Se vocês não tirar a roupa do devedor, não vou deixar ele pelado, tá? Não pode deixar ele pelado. Ele já está numa peladura velha bagual que está devendo, né? Então, deixa lá o coitado, tá? Então, vestuários, tá? Bem como os pertences de uso pessoal do executado, tá? Salvo os de elevado valor, tá? Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter em relação a esse item. Em quarto lugar, o que ele ganha? Vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, tá? Observado o disposto no parágrafo 3º. O parágrafo 3º está revogado, então está vetado. Então é o parágrafo 2º, que é para pagamento de pensão. Só dá para penhorar salário para pagar pensão alimentícia. Tá? Livros, máquinas, ferramentas, utensílios e instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Vocês vão penhorar determinado bem, né? Por exemplo, do advogado, vocês não podem tirar o computador dele. Se vocês tiverem que penhorar alguma coisa de um dentista, vocês não podem tirar a cadeira dele. Tá? Essa é uma situação que está no inciso 5. No inciso 6, seguro de vida. Seguro de vida. Tá? Você não pode tirar do devedor. Materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. Vocês não podem tirar lá do cara a chacrinha da qual ele tira o sustento. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Caderneta de poupança com 40 salários mínimos. Tá? Recursos do fundo partidário recebidos por partido político. Então, esses pontos, né, lembrem-se, artigo 649, são bens que fazem parte do patrimônio mínimo do devedor. Tá? Então, esse aqui cai também. Cuidem isso para amanhã. Tá? Nona dica para vocês. Cautelares. Cautelares. Tem questão de cautelar amanhã. Com certeza tem questão de cautelar. Processo cautelar, aqueles processos de urgência. O que vocês têm que cuidar? Primeira característica, olha ali, ó. Artigo 796, vai misturar os artigos, por isso que vocês têm que cuidar. Vai misturar os artigos. A questão de cautelar vai misturar os artigos. E que artigos ela vai misturar? Vai misturar sobretudo, ó. 796. Quando é que tem processo cautelar? O processo cautelar pode ser antes ou no curso do processo principal. E deste é sempre dependente, ou seja, o processo cautelar ele é sempre acessório a um processo principal, seja ele de execução, seja ele de conhecimento. Tá? Segundo lugar, só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, o juiz pode determinar medidas sem a oitiva das partes, sem a audiência das partes. O juiz só pode mandar bloquear bens do devedor, né, sem ouvir o devedor, naqueles casos que sejam autorizados por lei. Tá? Porque senão isso abriria porta para um arbítrio, para uma arbitrariedade do juiz. Não pode acontecer. Artigo 804. Esse é o caso clássico de que o juiz está autorizado para deferir medidas sem prévia audiência da parte. São as medidas liminares. O artigo 804 fala das liminares. Liminares, quando o juiz pode conceder uma liminar. Olha ali, ó. É lícito ao juiz conceder liminarmente a medida, ou após justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz. Caso em que poderá determinar que o requerente preste caução. Caução é uma garantia, tá? De ressarcir os danos que o requerido vier a sofrer. E o artigo 806, que é o prazo de validade das medidas cautelares. 30 dias, pessoal. Toda medida cautelar vale por até 30 dias. Se em 30 dias não existir um processo principal, seja ele de conhecimento, seja ele de execução, a cautelar ela perde a sua eficácia.
tá? Isso é prazo de validade, 30 dias das medidas cautelares, tá? O que pode ser embutido nessa questão ainda de cautelar é exatamente a 10ª dica que tem ali, ó, que são os casos de cautelares específicas, arresto e sequestro. Essas são as medidas cautelares que sempre caem. E vocês têm que lembrar uma coisa, para vocês entenderem a questão. Arresto é para dívida, é dinheiro. Arresto é medida cautelar de bloqueio de bens para pagar dívida de dinheiro. Então, sempre que falar questão de arresto, vai falar questão relativa à dívida de dinheiro. Arresto é para dinheiro. Quando o devedor deixa de pagar a obrigação, quando o devedor some, quando o devedor tenta dilapidar o seu patrimônio. Tá? Sequestro, artigo 822. Sequestro é quando as partes estão disputando aquele bem. Aquele bem é que está sendo disputado pelo autor e pelo réu. E o juiz precisa preservá-lo. Então, o juiz preserva fazendo o quê? Sequestrando o bem e colocando como um depositário. Aí as partes disputam, o juiz diz, olha, o autor tem direito, o depositário vai lá e entrega para o autor. O réu tem direito, o depositário vai lá e entrega para o réu. Então, lembre-se da diferença, tá? Básica para vocês. Artigo 813, arresto. Artigo 822, sequestro. Essa é uma questão que é clara que vai cair nessa situação, porque ela faz parte das medidas cautelares. Então, sempre se lembre desses dois artigos. Base para vocês. Tá? Procedimentos de jurisdição contenciosa. Consignação e pagamento, depósito, prestação de contas, possessórias, nunciação de obra nova, uso capião. Né? Ponto forte, possessória. Reintegração na posse, manutenção na posse, interdito proibitório. Tá? O que vocês têm que cuidar? Ponto forte de possessória. Possessória. Tá? As ações que versam sobre posse. Tá? Quais são as características das ações de posse? Primeira, fungibilidade. Artigo 920. A propositura de uma ação em lugar de outra não impede que o juiz conheça e conceda aquela medida que ele tem para conceder. Essa medida, pessoal, se chama de fungibilidade. O cara entra com uma ação de interdito proibitório porque o pessoal está na frente da fazenda. Entre ele entrar com a ação e o juiz analisar, o pessoal entrou na fazenda. Já virou esbulho. O juiz pode conceder a reintegração de posse pelo artigo 920, sim. A propositura de uma ação com o nome errado, em vez de outra, no campo das possessórias, permite que o juiz conceda a tutela específica. Tá? Ele pode trocar. Tá? Tem 3 tipos de possessórias em relação a essa dica. Tá? Tem 3 tipos de possessórias que vocês vão encontrar aí na prova amanhã. Tá? 3 tipos de possessórias. Tá? As possessórias, elas se dividem em reintegração na posse, manutenção na posse e interdito proibitório. Tá? Reintegração, quando já aconteceu o esbulho. Esbulho é a invasão. Manutenção para turbação, que é a chamada perturbação. E o interdito é para ameaça. O cara ameaça entrar no imóvel. A troca de uma por outra, pelo artigo 920, é perfeitamente autorizada, de acordo com a circunstância do caso concreto. Tá? Então, o juiz manda reintegrar, quer dizer, manda voltar para a posse, quando o pessoal já invadiu, já esbulhou. O juiz manda manter o autor na posse, quando ele está sendo perturbado. O pessoal resolveu trocar cadeado, o pessoal resolveu, tá lá na porteira da fazenda, já resolveu cortar cerca, então ele está sendo perturbado. E o interdito proibitório é quando há uma ameaça. O pessoal está lá parado na frente, mas bem daquele jeito, estou louco para invadir, Então, para isso, existe o interdito proibitório, tá? Vocês têm que cuidar que nessa situação das possessórias, o juiz pode trocar uma por outra, tá? 920 versus 923. Não é possível, na pendência do processo possessório, tá? Intentar ação de reconhecimento de domínio, ou seja, se discute só a posse, não quem é dono, tá?
Se discute só a posse, não é quem é dono. E, pelo artigo 926, o possuidor tem direito de ser mantido, no caso de turbação, e reintegrado no caso de esbulho. São as possessórias. E se o juiz entender que a ação está devidamente instruída, artigo 928, já manda fazer a reintegração à manutenção liminarmente sem ouvir o réu. Tá? No caso contrário, determinará que ele justifique, né, esta alegação. E atenção para o parágrafo único, pessoal, que é o pega-ratão. Tá? Parágrafo único, pega-ratão. Contra as pessoas jurídicas de direito público, fazenda pública, não será deferida manutenção ou reintegração sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Ou seja, se eu tiver uma ação possessória, uma ação de reintegração na posse, porque o pessoal invadiu, né, o pessoal da prefeitura invadiu o meu terreno, antes de o juiz autorizar tirar as máquinas da prefeitura, ele vai ouvir a prefeitura, ouvir o município. Tá? Isso é o parágrafo único do artigo 928, importantíssimo. Tá? Façam, então, um X aí ao lado desse aqui, porque é o maior pega-ratão em termos de possessória. Não tem liminar contra pessoas jurídicas de direito público. Tá? Liminar por pessoa ser reintegrada, para pessoa ser mantida na posse contra pessoas de direito público. Tá? E o artigo 932 é o que fala sobre o interdito. O artigo 932 fala sobre o interdito proibitório. Possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar o juiz que o segure da turbação ou esbulho mediante mandado proibitório, tá? E que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Tá? Então, o interdito proibitório está no artigo 932 aqui. Tá? Reintegração e manutenção no artigo 926. Tá? Essa é a diferença. 12ª dica, pessoal. Lei 9.099, citações e intimações, 18 e 19, certo? Se cair JEC, vai cair o 18 e vai cair o artigo 19, tá? Se cair JEC para vocês, tem certeza, né, vocês vão pegar esses dois artigos. Citações e intimações no âmbito do JEC, como é que funcionam? Olha ali, ó. Artigo 18, ó. Por correio, correspondência, né, com a R em mão própria, pessoa jurídica, mediante entrega ao encarregado da recepção, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou seja, não é preciso fazer uma carta precatória para fazer citação por oficial de justiça. Tá? Pega ratão no JEC, não cabe citação por edital. Tá? No JEC não tem citação por edital. Que é o parágrafo 2º. Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Tá? E no parágrafo 3º, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Barbado. Sobre as intimações. Intimações, olha ali, ó. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Dos atos praticados na audiência, consideração desde logo cientes as partes, ou seja, as partes têm a obrigação de estar presentes nas audiências. E qualquer mudança de endereço tem que ser comunicada para o juiz, sob pena de serem reputadas eficazes as comunicações dirigidas ao endereço anterior. Tá? Artigo 18, artigo 19, ponto-chave para vocês sobre JEC, tá? Lei 9.099. Bom, 13ª dica para vocês. Juizado Especial da Fazenda Pública, artigo 13. Lei 2.153, artigo 13. Esse é o que cai. Tá? Esse é o que cai. Que é a execução. Quando é que eu recebo? Como é que eu recebo dinheiro da Fazenda Pública, pessoal? Tá? Como é que eu recebo dinheiro e quais são os limites para receber dinheiro da Fazenda Pública? Olha lá. Tratando-se de obrigação de pagar quantia, após o trânsito em julgado, o pagamento será efetuado. Olha ali, ó, duas formas. Primeira, até 60 dias, na hipótese do parágrafo 3º do artigo 100, e é o parágrafo 3º do próprio artigo 13. Até 60 dias, portanto, pessoal, é a tal da RPV. RPV, requisição de pequeno valor, que nesta situação tem para vocês esses limites. Olha ali, ó. Então, nessa 13ª dica, olha aqui, ó, tá? Então, pagamento dos pilas, ó, dinheiro, pelo artigo 13. No inciso 1, ó, até 60 dias, se for, olha aqui, ó, contra estados, olha ali, ó, Distrito Federal,
40 salários mínimos. É o limite. Contra municípios, 30 salários mínimos. Tá? 40 ou 30. Tá? E se for acima disso, o artigo 13 fala no inciso 2 que é por precatório. Precatório. Tá? Sendo certo que, nesse caso, não é possível fracionar, repartir ou quebrar o valor da execução. Tá? Essa é a situação que vocês têm que cuidar no parágrafo 4º. Tá? Não dá para receber parte por RPV e parte por precatório, que é o parágrafo 4º, não é possível trocar. Tá? Então, atenção para isso, limites do artigo 13 nessa situação. Tá? 14ª e penúltima dica para vocês. ECA. Se cair ECA, pessoal, 104 e 143. Tá? 104, 143. ECA. Quando é que eu considero uma criança ou um adolescente em relação à prática de ato infracional? Na data em que ele praticou o ato. Tá? Na data em que praticou o ato. Se na data em que ele praticou o ato ele tinha menos de 18 anos, é adolescente. E, portanto, é ato infracional. Tá? Faltava um dia para ele completar 18 anos. Não tem problema. Praticou um homicídio? Não tem problema. Ele praticou um ato infracional. Ele vai estar sujeito ao ECA e não ao Código Penal. Tá? 104, nessa situação, parágrafo único. E o 143. Não é possível divulgar nenhum ato, nenhuma notícia que envolva nome, filiação, parentesco, iniciais ou fotografia envolvendo crianças e adolescentes que pratiquem atos infracionais. Artigo 143, portanto, faz esta proibição de divulgação que permita a identificação da criança ou do adolescente. Se cair ECA, acredito que não caia, mas se cair ECA, a ideia é esta aí, tá? Prevista justamente nesses artigos aí referidos. E por fim, última dica aí para vocês, pessoal, exatamente na Lei 8.245. O que pode cair lá na Lei 8.245? Tá? Esses 4 artigos que estão referidos aí na página 6. 35, 36, 65 e 66. Tá? São só esses artigos que vão interessar para vocês, né? E é a última dica que dou para vocês, exatamente em relação a este aspecto. 15ª, portanto, e última dica, esta questão. Benfeitorias. Como é que funcionam as benfeitorias, galera? Tá? Benfeitorias que o inquilino, benfeitorias, o que ele realizar de obras no imóvel, ele pode pegar de volta? Sim, ele pode pegar de volta. Ele pode ficar com o imóvel para ser indenizado? Em alguns casos, sim. Então, notem ali, ó, benfeitorias realizadas pelo locatário, pelo inquilino. Tá? Então, olha aqui, ó, necessárias, elas se dividem, então, necessárias, úteis e voluptuárias. Voluptuárias. Necessária, o cara teve que trocar o telhado, tá? Mesmo não autorizadas. Pode fazer, mesmo não autorizadas. Ele pode fazer. As úteis, tá? Ele fez um acesso, ele colocou um corrimão para melhorar o uso da escada. Então, desde que autorizadas. E as voluptuárias? As voluptuárias não dão direito, não dão direito à indenização, na verdade, ele pode apenas levantar. Olha lá, artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Retenção é o seguinte, ele não sai do imóvel enquanto não pagar. Então, olha aqui, ó, permite indenização, indenização e retenção. Retenção é não sai do imóvel enquanto não pagar. E as voluptuárias? As voluptuárias, pessoal, estão ali no artigo 36. Artigo 36. As voluptuárias
não serão indenizáveis. Então essa aqui, ó, não indeniza. Não indeniza. Pode levantar desde que não afete a estrutura ou substância. O cara fez uma piscina lá no imóvel alugado. Se ele fez uma piscina, azar o dele, né? Ele que vai nadar agora lá no Guaíba. Deu para os cocos para ele, né? Não pode pedir indenização por isso, tá? Então essa diferença é essencial para vocês. E ainda vocês têm que cuidar, pessoal, exatamente a ideia depois de cumprir o mandado, tá? O mandado que vocês têm que cumprir. Mandado. Vocês vão cumprir 2 tipos de mandados lá na ação de despejo. Ou será o mandado de despejo, que está no artigo 65, ou será o mandado de imissão na posse, que é o do artigo 66. Tá? O que é o mandado de despejo pelo artigo 65? É o mandado que vocês vão cumprir justamente, olha ali, ó, será efetuado o despejo, fim do prazo para desocupação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. Móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, tá? E no artigo 66, se o imóvel, ou quando o imóvel for abandonado após a ajuizada ação, o locador poderá emitir-se na posse do imóvel. Quer dizer, depois da propositura da ação de despejo, o inquilino simplesmente desocupou o imóvel. Se ele desocupou o imóvel, vocês vão cumprir um mandado chamado mandado de imissão na posse. O locador vai ser emitido na posse do imóvel. Tá? Então, pessoal, essas são as dicas. Lembrem-se delas. Amanhã cai e automaticamente nós vamos correr para o abraço nessa função aí. Tá? Processo civil, barbada e vamos que vamos.